E aí, rapaziada, beleza? Logo aqui, passando para pedir que se inscrevam no canal, me ajudem a bater a primeira meta de 100 inscritos. Conto com vocês. No último capítulo, Jamie e Ben acabam encontrando um urso gigante selado em umas ruínas. Eles ficam em choque ao notar o tamanho do animal, mas Bena, sem noção como sempre, fica feliz, dizendo que o monstro é fofinho, mas percebemos que ele pode ser fofinho, mas não dócil, golpeando a garota com um soco, que erra atingindo apenas o solo. O urso, com uma cara de gangster japonês, fala que eles tiveram a coragem de entrar nas suas ruínas. Jamie pergunta ao bicho se ele o conhece, se perguntando se ele entende a língua humana, ao que o urso responde para o prota parar de fingir que não sabe, sugerindo que ele conhece algum segredo do urso, enquanto arremessa pedregulhos que atravessam a barreira do prota, o acertando. Bena socorre Jamie, que pensa que quebrou quase todas as costelas, mas que pelo menos não está morto. O urso, um pouco mais calmo, fala que, já que anulou aquele poder, o prota não tem como impedir o que irá acontecer agora. Jamie pergunta como esse urso bloqueou sua magia negra, mas ele responde que não importa, enquanto arma um soco direto, sendo interceptado por um direto da Bena, cheia de convicção para proteger o seu mestre. Então voltamos à luta do Sable contra o assassino. Sable fala que o inimigo bagunçou tudo e passou dos limites, e fala que mandou ele deixar os soldados em paz. O assassino responde que aquele mestre da espada saiu de novo, provavelmente se referindo ao Ônix. Sable, sorrindo, fala que parece que o assassino não foi punido o suficiente, então ele corta o rosto do inimigo, fazendo-se ajoelhar na sua frente. Enquanto fala que não é por ter medo do Ônix e sim porque o assassino deve obedecê-lo e que tudo deve ir de acordo com o desejo do pai, se demonstrando um cultista infiltrado. Voltamos ao combate de Bena onde ela foi arremessada com o impacto. Jamie grita que ela fez um bom trabalho e lança magia temporal de 6 cores, atirando diversas agulhas na direção do urso, que apenas ricocheteiam e caem como se não fossem nada. O urso fala que se esse é o resultado do ataque deles, por que não apenas desistem? Ao que Jamie grita que não vai aceitar a morte e Ben acusa o urso falando que foi ele quem os atacou sem motivo. O urso fala que eles deixaram um objeto nojento na sua floresta e que eles serão punidos por isso. O prota fala que é a primeira vez que eles pisam na floresta e não sabem de nada, enquanto o urso responde que eles estão mentindo e que o poder negro protegendo o ovo de demônio sujo era com certeza do prota. Ele arma outro soco e grita que vai matar todos os seguidores de demônios, mas Jamie grita que foi na floresta para se livrar do ovo a pedido da deusa Piro, impedindo o ataque do urso, que fica intrigado com a resposta. Jamie fala que se ele não confia no prota, que o siga para ver por si mesmo. O urso fala que a floresta faz parte do território da deusa e que se o prota estivesse mentindo, já teria recebido a punição celestial, mas ele continua, dizendo que não sente nenhuma presença divina no nosso herói e que aquele poder que ele bloqueou não vinha de nenhum deus. O prota fala que fez um acordo e que a deusa disse que ele entenderia o porquê dela o mandar lá assim que chegasse. O urso fala que é difícil de acreditar mas que não duvida também. Ben então interrompe perguntando sobre o tal ovo de demônio. O bicho conta que o ovo apareceu na floresta mais ou menos há um mês e que ele foi imediatamente destruí-lo, mas um poder negro o protegia, impedindo que fosse tocado. Ele fala que não conseguiu quebrar a barreira de jeito nenhum, então só estava bloqueando o poder que guardava o ovo. Jamie pergunta como esteve bloqueando esse poder, sendo que ele não sente nenhuma autoridade divina no urso, que responde que estava usando um artefato das ruínas. O prota, intrigado, pergunta quem fez as ruínas e como o urso conhecia a linguagem antiga, ao que ele responde que não tinha certeza, mas que as ruínas tinham cerca de 600 anos. Jamie pergunta por que do urso ainda estar bloqueando o poder negro, falando que se ele bloqueou o poder que protegia o ovo, então ele deveria tê-lo quebrado, então por que ainda estava mantendo a mana negra? O urso responde que não pode quebrar porque para bloquear a mana, o usuário do artefato tinha que estar nas ruínas e ele não conseguiu ninguém para ajudar. Jamie chama novamente o urso, que o interrompe falando que seu nome é Tebiaron. Então o prota pergunta se ele consegue sentir o poder vindo da Bena, ao que ele pergunta se o prota estava falando do poder da Valquíria. Jamie fala que queria dizer algo diferente, um poder parecido com o seu. Ele pergunta se esse poder era parecido com o do ovo, mas Tebiaron fala que o poder era parecido com o do prota e não com o de Bena.
Jaime então fala para ele tirar a restrição de poder, afirmando que verá o ovo com seus próprios olhos. Tebiaron continua desconfiado, mas Bena o convence dizendo que se o Prota puder usar seus poderes eles lidariam com isso rapidinho, e que a Deus os mandou lá. No mesmo instante em que tem seus poderes liberados, Jaime fala que ninguém pode lhe controlar, espalhando sua mana negra e tomando o controle das ruínas. Ele fala que não pode deixar por aí um artefato que consegue bloquear seus poderes, satisfeito com a nova aquisição. Ele puxa Bena para seu círculo mágico e fala para Tebiaron não segui-lo, debochando que ele não poderia sair nem que quisesse, se teleportando em seguida, deixando o urso pistola pela atitude do Prota. Na mansão do Marquês, vemos o Marquês Bell desesperado após descobrir que 9 corpos foram achados na última noite. Nesse momento, ele pergunta onde está o sabre, ao que os soldados falam que ninguém viu ele na última noite, deixando o Marquês apavorado. Enquanto isso, em algum lugar da cidade, Sabre aproveita a vista falando que eles chegariam em breve. Vemos um flashback da conversa do Marquês com o arcebispo. O arcebispo avisa que recebeu uma chamada do superintendente que as forças santas chegariam à cidade na tarde do dia seguinte, no caso, na tarde do dia atual. Sabre pensa que quando eles chegarem, já estará tudo acabado. De volta na floresta, Bena fala sobre a aura que cobria o ovo, e Jaime confirma, dizendo que é a sua energia. Ele começa a ler as letras que flutuam em volta do ovo, enquanto pensa no porquê a sua magia está lá. Ele percebe que as palavras, na verdade, são um grimório que fez parte de sua existência na vida passada. Jaime começa a pensar que suas memórias estão incompletas e que agora ele percebeu que lembrou aleatoriamente da rebelião contra a divindade, e que acha estranho como ele não sente desconforto em pensar que tem buracos na sua memória. O Prota entrega um anel para Bena e ordena que ela injete mana nele, fazendo com que um martelo surja na mão dela. Enquanto ela fica faceira com o presente, Jaime manda ela ficar de vigia e começa a absorver a mana do ovo, mas, neste momento, alguém lança um ataque de uma moita, o chamando de merdinhas, mas Bena rebate o golpe ficando ferida no processo. A atacante, da igreja de Genis, surge dos arbustos, falando que eles têm bons sensos. Jaime questiona o que a igreja Genis está fazendo em um lugar assim, e pergunta se ela está aqui para destruir o ovo demoníaco ou tentando proteger ele. A mulher desconversa falando das características de Bena, falando que odeia cabelo rosa e martelos, então ela fala que vai passar a nossa cabeça de vento favorita, atacando imediatamente. Bena consegue segurar o ataque e esquiva de um soco, logo, contra-atacando com um golpe horizontal, que é desviado pela inimiga, que a provoca. Bena, irritada, lança um golpe vertical descendente, que também é parado pela mulher, que segue debochando, perguntando se é só isso. Depois de mais alguns golpes, a mulher fala para Bena tentar bloquear o seu golpe, se movendo para as costas da nossa Valkyria e lançando um golpe que a corta, deixando Jaime assustado, pensando que não pode parar para ajudar ela agora. Bena grita para o Prota não se mexer, ela fala que ainda consegue lutar, tentando evitar que o Prota pare com a sua absorção. A atacante fala que o corte deve estar doendo e que não doeria se a Bena tivesse sido cortada ao meio e pergunta se ela ainda vai lutar nessas condições. Bena fala que precisa seguir as ordens do seu mestre enquanto a mulher zomba, a chamando de escrava boazinha, falando que ela precisa agir às vezes, ao que Bena fala que sabe e lança uma magia, a maldição do senso reverso, fazendo que a mulher ficasse confusa com um ataque inesperado. No entanto, a maldição acaba por não durar, abrindo espaço para um contra-ataque inimigo, deixando Bena fora de combate. Com Bena perdendo a consciência, a mulher, claramente irritada, ameaçava destruir o nosso Prota na frente de Bena antes de acabar com ela, mas nesse momento, Jaime entra na luta, usando a magia Leviatã para devorar a inimiga. O Prota pensa que a gula é uma magia negra que transforma tudo em comida, e que ele não gosta de poder santo mas que vai devorar tudo. Ele agradece Bena pela ajuda, pois conseguiu absorver o poder bem a tempo. A mulher fala que ia pegar leve com Jaime mas mudou de ideia, ela usa a magia do santuário, invocando uma armadura branca, fazendo a atmosfera em volta mudar. Ela ataca o Prota, gritando que acabará com ele, mas Jaime usa a magia por tão profano e, falando que apresentará alguém para ela, chama o seu lacaio, Nebro, o Lis de 6ª classe que ele obteve na Academia Mágica. A mulher, mais irritada,
Lança um feixe de luz da espada enquanto pergunta como ele ousa chamar um morto-vivo na sua frente. O golpe se choca com uma magia do Lis, causando destruição ao redor, e se anulando no ponto em que se chocavam. Enquanto a porradaria comia solta, o cultista que estava eliminando os guardas antes, surge para verificar o ovo, se perguntando como ele ficou tão grande, e falando que ele pensava que precisava de mais corações como oferta. Enquanto ele refletia sobre isso, James surge perguntando se ele estava curtindo toda essa magia negra, deixando o homem em alerta. O prota pergunta ao homem se ele era o seguidor dos demônios, Daimon, e fala para acabarem logo com isso, estalando os dedos, fazendo com que Felipe surja, acertando um corte crítico no homem, que desmaia em frente ao ovo. De repente, um tentáculo vindo do ovo agarra o homem, ao que o prota pensa que era para isso acontecer. Ele fala que ele já devia ter absorvido energia vital o suficiente e que logo um demônio vai se erguer. De volta na Batalha de Nebro, a sacerdotisa de Genis grita para Nebro morrer, enquanto lança um corte com mana descendente que é parado pelo mesmo. De repente, uma aura emanada pelo ovo circula na volta deles, fazendo a sacerdotisa pensar que Daimon, o assassino, chegou a tempo. Nebro, tremendo, pensa que essa aura é de um monstro que pode pisar até mesmo na própria morte. Enquanto ele pensa que o prota deveria fugir em segurança, a sacerdotisa lança um ataque, dizendo que não iria morrer antes de derrotar Nebro. Na igreja de Piro, Rick sente o nascimento do demônio e fala que todos morrerão se apenas ficarem lá. Um sacerdote chega gritando para eles fugirem imediatamente, ao que Rick pega na mão de Ana e parte falando que eles devem fugir. Na mansão do Marquês, um soldado surge correndo para informar, mas o Marquês interrompe afirmando já ter sentido e mandando reunir todas as tropas. Nesse momento, Cias chega correndo em desespero, avisando que o prota sumiu e chorando, fala que acha que ele foi para a Floresta Mirine. De volta na floresta, o ovo começa a chocar, enquanto o prota fala que é por isso que ele odeia os demônios, enquanto pensa que é uma criação que intimida e despreza os fracos. Philip e Jance falam para Jaime que ele precisa fugir, mas o prota manda eles fugirem com a Bena, ao que Jance não pensa duas vezes, e dá sebo nas canelas. O demônio começa a falar com o prota, perguntando se ele acha que vai ficar bem sozinho e, afirmando que não é tão divertido se ele for ceder tão facilmente. Jaime fica apavorado ao perceber que se trata de um demônio da nobreza. O demônio responde que aplaude o conhecimento do prota e que vai demorar um pouco para devorá-lo. Ele fala que seu nome é Reueta, um barão do grande domínio demoníaco, e fala para o prota não ficar assustado, apenas aceitar. Enquanto ativa seu bracelete de imunidade absoluta, Jaime agradece pela explicação, enquanto Reueta fala que se o prota der o bracelete para ele, ele oferecerá uma morte pacífica, fazendo Jaime perguntar se ele ficou louco, enquanto avança com seu ataque Leviatã. Um pouco distante na floresta, Sable fala que isso foi insatisfatório, que o invocado foi o mais fraco dos 5 nobres, o barão. Ele fala que para humanos pode parecer uma calamidade, então, olhando para as pessoas sendo evacuadas, ele fala que ele deveria ter deixado alguém para defender sua casa, provavelmente falando do prota. Em outro lugar, Ben acorda, e recebe a explicação de Jance sobre a situação atual. Ela manda ele parar e soltá-la e, olhando em direção da batalha, ela decide voltar, mas Jance tenta convencê-la de que voltar só atrapalharia o prota. Enquanto ele explica que ela deveria olhar para suas condições, ele some em sincronia com uma explosão. Bena, vendo aquilo, teme pelo bem de Jaime, pensando que algo ruim pode ter acontecido. Uma voz diferente, vinda do martelo, fala que é interessante, chamando a atenção da garota. A voz fala que então ela é uma valquíria com um sangue forte e puro, e que mesmo que não tenha amadurecido, vai permitir que ela o use, falando que seu nome é Filion, um martelo feito por um ferreiro lendário, para ser usado pela sua rainha. Longe dali, vemos o prota em queda livre. Ele pensa que perdeu muito sangue e se tivesse um pouco mais de energia e tempo, ele não teria sido derrotado. Para sua sorte, ele acaba caindo na pata do Tebiaron, que fala que foi lamentável. Ao ser questionado como chegou no prota, ele responde que conhece o lugar que esteve por 600 anos. Ele elogia Jaime por não ter fugido do demônio, que surge logo em seguida, falando que gostaria de terminar sua refeição atacando o urso.
Ao notar que seu ataque fez apenas cortes superficiais em Tebiaron, o demônio fala que pretendia cortar o braço inteiro no ataque, mas que o urso era muito resistente. O urso concorda e, acertando um golpe crítico no demônio, fala que também é rápido, fazendo Reueta cuspir sangue. Tebiaron completa falando que também não veio sozinho, chamando Bena, que golpeia as costas do demônio. Jaime percebe as mudanças na garota, que pergunta se o prota achou legal. O urso, avançando, grita para conversarem depois, pois ainda não acabou, recebendo um ataque do demônio. Enquanto a luta segue, o Marquês e os soldados tentam adentrar na floresta, mas a maioria não consegue nem ficar em pé por causa da energia demoníaca. O Marquês pensa na expressão de medo de sua filha, enquanto pensa que não pode perder tempo ali. De repente, uma rajada de vento sopra uma carta para suas mãos. Em outro lugar, a sacerdotisa foge da área, pensando que concluiu seu trabalho ao invocar o demônio e que talvez não seja punida, mas, antes de terminar de falar, acaba perdendo a cabeça. Então voltamos à batalha. Tebiaron e Bena já estão derrotados. Reueta fala que está surpreso, pois não esperava uma luta deste calibre na superfície. Ele pergunta ao prota qual o nome do feitiço que ele usou, pois sentiu o poder capaz de aniquilação nele. Jaime, carregando seu ataque, responde que é o caminho para a ruína, uma magia negra que solta a energia absorvida por um Leviatã. Nesse momento, ele lança uma energia negra que despedaça o demônio. O demônio fala que, se ele tivesse acertado sua cabeça, ele teria morrido, e pergunta ao prota se ele tem últimas palavras, enquanto prepara seu ataque final. Jaime fala para ele terminar com isso logo, até que ele nota uma brisa passando, e Onyx surge, dividindo o demônio ao meio. Vemos a carta que caiu na mão do Marquês, um aviso de Onyx para ninguém entrar na floresta, pois ele lidaria com o demônio. Enquanto isso, na igreja de Piro, o arcebispo recebe um visitante. Era Sabre, que perguntava se o apóstolo já havia saído. O arcebispo responde que, se Sabre respeita a deusa, deveria deixar a igreja em paz, senão, ele teria que fazer algo a respeito do invasor. Sabre então pergunta se ele acha que pode fazer alguma coisa contra a espada de Genis, se revelando um servo de Genis enquanto pensa que hoje a deusa terá grandes perdas e será eliminada, enquanto em outro lugar, Rick pressente o perigo do arcebispo. De volta à floresta, vemos uma enorme rachadura no chão em frente ao Onyx. Jaime pensa que não conseguiu ver aquele golpe claramente, e se pergunta se essa é a autoridade do vento. Beiril pergunta ao Prota o que ele faz na floresta, que responde que só ficou curioso porque todos falavam para ele não ir, mas antes de terminar sua frase, Onyx fala que viu tudo. Ele continua falando que todo mundo tem seus segredos que não quer que os outros saibam, fazendo Prota se perguntar o quanto ele viu. Tebiaron, curioso, pergunta quem ele era, fazendo o Onyx se apresentar. Ele disse que estava atrás dos segredos do mundo e que foi para a floresta resgatar o item que foi confiado a esse lugar a pedido de Isis. Ele então pede para o urso abrir os portões de Gremia, deixando o Prota intrigado querendo saber o que é Gremia. Tebiaron fala que não pode abrir os portões para ele, já que não é mais o administrador de Gremia, jogando a responsabilidade para o Prota. Eles voltam para as ruínas e então, Tebiaron pede a autoridade de volta e começa a abrir o portão. Logo, Jaime se vê em um mundo branco e, de repente, ele escuta uma voz, dando as boas-vindas ao portador da mana negra. O Prota pergunta se essa pessoa que surgiu é o pensamento que preveniu o colapso do sistema anteriormente e perguntou se ele é o criador de Gremia. A pessoa fala que seu nome é Armeon e que ele foi um criador de artefatos e um mago de nona classe, algo que era muito raro quando ele estava vivo. Jaime fala que não acredita que ele esteja falando de suas conquistas assim e pergunta se ele também é a fronteira ou algo do tipo. Armeon responde que, apesar de ser muito próximo de Isis, ele não era a fronteira e só estava mantendo a espada do dragão elétrico, Grão, a pedido dela. O homem continua, dizendo que Gremia não tinha como objetivo apenas vigiar Grão, mas também foi feito pelo bem de alguém que ele estava esperando. Ele fala que esperava por alguém com uma mana negra com o poder de matar os deuses. Jaime pergunta como ele tem informações como a língua antiga e outras coisas que deveriam ter sido esquecidas, enquanto pensa que nem mesmo Ganon sabia sobre o poder de matar deuses. Ele completa falando que se a resposta não for satisfatória, vai matá-lo.
Armeon fala sobre um ser que deixa rastros para trás no mundo, e que a língua antiga foi algo que ele aprendeu enquanto ia atrás desses rastros. Jaime, surpreso, pergunta se ele quer dizer que existe um rastro de Diablo Volfir, ao que o homem responde que não conseguiu descobrir o nome da pessoa, mesmo depois de investigar por toda a sua vida. Armeon entende que o Prota herdou a mana daquela pessoa e fala que então acha que pode dar para ele, enquanto estende a mão em direção ao Prota. Uma quantidade incrível de energia começa a fluir, preenchendo a joia da vida de Jaime. O homem mostra M cubo brilhante e fala que Gremia é um artefato que pode assumir diferentes formas, um objeto com possibilidades ilimitadas. Ele fala que é algo que ele deu tudo de si para criar e fala que irá transferir toda a autoridade para Jaime, que fica animando ao pensar que este artefato é mais poderoso que as 3 grandes armas divinas que ele criou. Enquanto isso, Ra chega à igreja e encontra o arcebispo. Ao tentar curá-lo, o arcebispo fala que não adianta, e fala para ele proteger o apóstolo e a santa agora mesmo, explicando que os culpados disso são de Genis. Ele completa falando para que Raz não busque a vingança, mas sim proteger os fiéis, morrendo ao terminar essas palavras. Rapaziada, por hoje é só. Acredito que podem ter ficado alguns pontos soltos nesse capítulo, mas acredito que isso tem a ver com a adaptação da novel para manhã. Pelo que notei, os desenhistas e roteiristas não levam muito em consideração os novos leitores e escrevem como se fosse apenas para leitores da novel, então algumas vezes, os nomes demoram muito para aparecer ou surgem nomes do nada. Por exemplo, não me recordo de nenhuma menção anterior a respeito de Isis, acho que deve ser outro deus desse mundo, mas não lembro de ter visto no manhã. Enfim, peço que se inscrevam no canal e deixem seu like se gostou. Caso não tenha gostado, não hesite em deixar sua crítica nos comentários, ajudará muito a melhorar os próximos vídeos do canal. Valeu e até a próxima!